Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela presença aí no nosso webinar. Obrigado, Society, por disponibilizar a parceria aí para a gente falar um pouco mais de produtos de segurança, né? Não sei se todos aqui na presença conhecem a BTO, mas rapidamente, para a gente não perder muito tempo, a BTO é uma consultoria especializada em governança, infraestrutura de TI e segurança de dados. E hoje o assunto é segurança de dados, é segurança de acesso, né, propriamente dito. E dentro do nosso portfólio de segurança ou de cibersegurança, a gente tem diversas soluções, serviços e produtos, né? Desde a parte de identificação de risco, prevenção, detecção e recuperação de desastre. Um dos produtos aqui é a solução PAN, né? Que é de acesso privilegiado. E aí, esse produto faltava em nosso portfólio, aí, em parceria agora com a Society, com a Vault One, a gente trouxe esse produto, né, completando mais o nosso portfólio de cibersegurança, e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre acesso privilegiado, né, gerenciamento de acesso privilegiado. Então, passo a palavra para o Luiz, nosso parceiro da Society, ele vai conduzir a apresentação da Vault One, e peço que todos aguardem até o final, que a gente tem aí um sorteio de uma Alexa aí para quem ficar até o final. Beleza? Obrigado. E aí, perguntas aí, pode ir interrompendo a gente aí conforme o decorrer da apresentação, e aí a gente vai respondendo aí. Eu vou intermediando aqui com vocês. Obrigado. Você, Luiz. Obrigado, Gilmar. Obrigado a todos aí que estão participando conosco. Agradeço a atenção de vocês. Só antes de começarmos literalmente a falar do produto, só duas coisas que é importante nós destacarmos aqui. Nós estamos gravando esta apresentação, tá? Então só também para deixar vocês cientes. E também, obviamente, caso vocês queiram receber posteriormente essa gravação, o Gilmar, toda a equipe da BTO vai ter essa gravação salva e vai poder compartilhar aí com vocês também, tá bom? E outra coisa, caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer pergunta aí durante o nosso tema aí que nós vamos falar, vocês também podem digitar essas dúvidas, essas perguntas na aba perguntas que aparece aí para vocês. Vocês podem digitar as dúvidas de vocês, nós leremos cada uma dessas perguntas que forem surgindo, iremos respondendo cada uma delas, até que todas sejam sanadas, e aí encerramos aí a nossa apresentação, tá? Mas podem fazer perguntas, inclusive, durante a apresentação, não tem problema, não atrapalha, a ideia é justamente a gente fazer um bate-papo, né, de uma maneira bem imersiva aí com vocês, para que todos saiam sabendo bem aí da solução, tá bom? Deixa eu me apresentar, o Gilmar já falou um pouquinho, né, estamos aí com o Gilmar, com o nosso parceiro da BTO, eu sou o Luiz Coelho, da Society, tá? A Society, para quem ainda não conhece, falo rapidamente, a Society é uma empresa, um distribuidor de soluções de cibersegurança, onde nós distribuímos diversas soluções, uma delas é desse nosso parceiro, é da Vault One, juntamente aí com a BTO, tá? E basicamente esse treinamento, esse webinário, né, é para falar um pouquinho desse novo recurso que adentra ali o portfólio da BTO. A Vault One é uma solução, como bem falou o Gilmar, é uma solução de privilégios de acesso, né, de acesso privilegiado, gestão de acessos privilegiados. E a ideia dela ela é muito conflitosa quando a gente pensa sobre isso, com relação a um cofre de senhas. Porque vocês vão ver durante a nossa apresentação, a nossa solução ela não é um cofre de senhas, né? O cofre de senhas ele serve só para facilitar a vida do usuário. Nós somos, de certa forma, vamos dizer assim, leigamente falando, nós somos um cofre de senhas evoluído. Tá? Nós temos segurança envolvido e é tudo isso que a gente vai querer falar, né, e apresentar um pouquinho aqui para vocês durante hoje. Tá? No finalzinho eu vou deixar um espaço para a Bárbara, que também é da Society, vim aqui fazer o sorteio da Alexa ali, como o Gilmar também falou. Tá? Vamos lá. Vocês vão ver também, durante aqui a nossa apresentação, que eu tenho uma dinâmica de apresentação que eu gosto de falar primeiro no PowerPoint e também demonstrar a solução. Então vocês verão que a gente também não vai ficar só no PowerPoint, vai ter uma mini demonstração, uma brevíssima demonstração da solução, até para vocês entenderem muito bem o conceito, né, e como funciona a solução, tá bom? Mas primeiro, quem é a Vault One? Da onde surgiu a Vault One? A Vault One é uma empresa brasileira, que já tem 8 anos de mercado e que tem presença mundial. Tá? Mas Luiz, como é que é uma empresa brasileira que tem presença mundial? Muito simples. A sede da Vault One fica aqui em Curitiba, fica no Brasil, em Curitiba.
mas ele tem outra sede que fica nos Estados Unidos, fica no Texas, de forma que hoje 70% de todo o faturamento clientes da Vault One fica aqui no Brasil e 30% fica no exterior. A Vault One ela tem clientes na Alemanha, na França, na Espanha, no próprio Estados Unidos, em alguns locais do mundo também. Mas o grande principal foco da Vault One ainda é o mercado brasileiro. É uma empresa brasileira. A Vault One ela foi criada para resolver alguns problemas que se tinha em questão de cibersegurança e que a gente vai tratar de alguns deles aqui, mas já dando um spoiler, né? A Vault One ela foi criada para facilitar a gestão do cofre de senhas, mas não só facilitar, dar uma segurança a mais, deixar o cofre de senhas mais seguro. A ideia também da Vault One foi trazer uma solução que seja de simples uso. Por quê? Porque a grande maioria de soluções de gestão de acesso de PAN, de acesso privilegiado, são soluções extremamente complexas e que somente a área de TI consegue utilizar. A nossa solução não, a nossa solução é de simples uso, de forma que ela pode ser traduzida, pode ser utilizada para diversos departamentos, né? Então, não fazendo nenhum tipo de preconceito, mas, por exemplo, uma pessoa do RH que talvez nem tenha muito conhecimento de tecnologia, vai conseguir utilizar o Vault One sem nenhum problema. Tá? Então, a ideia do Vault One foi criar uma solução mais segura, uma solução mais simples, uma solução mais barata, consequentemente. Por quê? Porque a Vault One também viu que o mercado brasileiro ele estava bem saturado de soluções, mas a grande maioria das soluções eram trabalhadas vendidas em dólar, em euro, e isso acaba encarecendo muito. A Vault One, por ser uma empresa brasileira, tem essa facilidade e alguns outros recursos ali que a gente vai falando a respeito, tá? Mas para vocês já saberem, a Vault One, então, é uma empresa brasileira com sede em Curitiba e que veio para sanar diversos problemas, tá? A solução da Vault One é uma solução de PAN. O que é um PAN? PAN vem de Privileged Access Management, ou gestão de acesso privilegiado, e é totalmente diferente de um cofre de senhas. Por quê? Porque a nossa ideia não é simplesmente dar acesso, né, a essa pessoa, dar um usuário e senha. Não. Nós queremos conceder acesso, nós queremos monitorar esse acesso, nós queremos garantir que esse acesso está sendo bem feito, que não está tendo nenhum tipo de falcatrua ou algo do tipo com essa gestão de acessos, e nós queremos garantir que essa troca de informação de usuário e senha, de vazamento de dados, que isso não aconteça dentro de um ambiente. Então, essa é a ideia de uma solução de PAN. Ou seja, é um cofre de senhas de maneira evoluída, como vocês verão na prática. Tá? A solução da Vault One também veio resolver vários problemas. Quais são alguns dos problemas que nós ajudamos a corrigir? Bom, primeiro, se eu estou armazenando senhas de maneira segura, né, de forma segura. O cofre de senhas, ele até armazena senhas, mas qual que é o problema dos principais cofres de senha do mercado? Tem um problema muito simples e muito fácil, que a grande maioria de vocês vão se simpatizar com isso, que é, eu até armazeno a senha, mas quando eu for usar esse usuário e senha, eu preciso ir ao cofre de senhas, copiar esse usuário e senha, né, copiar a senha essencialmente, para colar essa senha no meu ambiente e fazer o acesso. Só de eu copiar essa senha, eu já sei qual que é a senha, eu já posso colar essa senha em algum outro local que não seja seguro, eu posso compartilhar essa senha com outras pessoas e assim sucessivamente. Então, só o armazenamento das senhas não é mais seguro, não é mais válido. Né? Os mesmos usuários também visualizam essas senhas, então mesmo que eles não possam copiar, mas se eles visualizam, eles podem compartilhar. Né? Vocês verão também, um dos slides vai ser sobre isso. A ideia da Vault One não é compartilhar senhas, é compartilhar acessos. Nem o próprio usuário vai saber a sua própria senha, de forma que, consequentemente, nem ele mesmo vai conseguir fazer o vazamento dessa senha, nem que ele quisesse. Né? Eu consigo evitar o abuso de privilégios, porque eu vou ter controle do que essa pessoa está fazendo nesse acesso, principalmente se for um sistema crítico, né? Algum acesso crítico, algum ambiente crítico para a minha empresa. Dessa forma, eu acabo também com o compartilhamento de senhas e eu garanto que o meu fornecedor está realizando um acesso seguro. Eu tenho até uma experiência bem bacana. Há alguns anos atrás, eu trabalhava num banco, né? Eu trabalhava no Banco Itaú, na área de desenvolvimento, lá no Banco Itaú BBA, e as pessoas elas tinham uma credencial de senha muito grande, tá? A senha deveria ter pelo menos 12 de tamanho, precisaria ter 2 caracteres especiais, 2 letras maiúsculas, 2 letras minúsculas, era um negócio gigantesco. E como que os funcionários do banco faziam para não esquecer sua senha? Muito simples, eles copiavam essa senha num post-it e deixavam o post-it em cima do monitor, em cima da mesa, guardado numa gaveta ou em qualquer lugar. Não preciso dizer o quão inseguro isso é.
Ou seja, você poderia até ter uma política de senha extremamente restrita, mas sempre tinha ali algum problema a partir do momento que o usuário sabia essa senha. Tá? Outra dificuldade de se ter uma solução de PAN eram os custos e o trabalho dessa solução. O trabalho basicamente se baseia no seguinte: nós temos hoje concorrentes, né, que, por exemplo, para você se certificar nessa solução, para você aprender a usar a solução com maestria e assim sucessivamente, você precisa de pelo menos 6 meses. Né? 6 meses para você se certificar, fora o custo da certificação, que é muito oneroso e tal, mas, ou seja, 6 meses só para você aprender a usar a solução, basicamente. Né? No nosso caso, em 15 dias, ali no máximo, chutando alto, você consegue tirar a certificação da Volt One sem nenhum problema, fazendo todos os exercícios com muita maestria, com muita facilidade. Tá? Outro ponto, custo. Quando nós temos que fazer algum controle de sistema interno, é necessário ter um conector local. E a grande maioria dos nossos concorrentes, eles pedem uma máquina com servidor Windows, ou seja, tem que investir numa licença de Windows Server, precisa ter ali, sei lá, pelo menos 64 GB de RAM, precisa ter um disco SSD com 2 teras de tamanho, e por aí vai. Imagine o tamanho do investimento. O nosso caso, o nosso conector, nós pedimos uma máquina, um servidor Linux, ou seja, não tem nada de custo de licenciamento de software, com pelo menos 8, 16 GB de RAM. Ou seja, só isso, esses são os pré-requisitos que a gente precisa. Né? É muito tranquilo trabalhar com a nossa solução. Se é que precisa de uma infra, tá? Dependendo aí das necessidades, nem seja necessário ali uma infraestrutura local também. Uma vez que a nossa console é totalmente em nuvem, e eu vou falar sobre isso também. Tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas, ou seja, os custos e trabalhos de ter uma solução foi um dos problemas também da Volt One ser criados. Tá? Quais são os diferenciais da Volt One? Os diferenciais são: a nossa solução tem uma implementação extremamente rápida. Tá? Um dia que você instalou a solução, que você fez os cadastros, inclusive dá para fazer os cadastros massivamente para diversos usuários ao mesmo tempo e etc. Rapidamente você já tem ali a solução funcionando. Nós costumamos dizer que, inclusive, se o ambiente ele for muito grande, você vai demorar no máximo 1 mês e meio para ter a solução implementada. No máximo, se for um ambiente gigantesco. Tá? No ambiente tradicional, em algumas semanas, você já tem um ambiente 100% funcional. Tá? É uma plataforma extremamente simples de utilizar, vocês verão na minha demonstração. Para eu acessar um sistema, eu preciso clicar no sistema e clicar no botão conectar. Acabou. Só isso. Tá? Ou seja, qualquer departamento, como eu falei de exemplo, departamento de RH, mas qualquer departamento que não mexa muito com TI, sei lá, não estou conseguindo pensar em nenhum departamento específico agora, mas qualquer pessoa, de uma maneira muito simples, consegue utilizar aí a solução. Tá? O custo dessa solução ela é mensalizado, que é o que nós já estamos acostumados, né, no mercado de hoje. As grandes soluções do mercado são vendidas nesse modelo de MSP, né, ou seja, de modelo mensalizado, em real, que dá totalmente uma diferença, possibilidade de ser usado por outras áreas da empresa além do TI, e nós conseguimos concorrer com soluções mais simples, como um cofre de senhas, como o LastPass, o Keeper, inclusive, na grande maioria dos casos, com um preço até superior, um preço até melhor, né? Superior é mais caro, mas com um preço até melhor do que esses concorrentes todos também. Tá? Bom, Luiz, e se eu possuir um duplo fator de autenticação, um MFA que nós dizemos? Poxa, melhor ainda, tá? Aqui no meu caso, eu vou fazer uma demonstração por um vídeo, mas esse mesmo vídeo eu vou demonstrar ao vivo, né, e a cores. Mas basicamente, poxa, Luiz, eu já tenho uma solução que para garantir um acesso não privilegiado, eu já tenho um duplo fator de autenticação. O que é um duplo fator para aqueles que não conhecem? É basicamente um token. Acho que todo mundo se lembra ali do token. Hoje o pessoal está acostumado com o iToken, né, quando tem ali um dispositivo. E basicamente um token, um duplo fator, serve para garantir que o Luiz é o Luiz mesmo. Né? Ou seja, poxa, Luiz, você vai fazer uma transferência bancária? Deixa eu confirmar que o Luiz é o Luiz. Pega o código que está lá no celular do Luiz e fala para mim qual que é esse código. Ou seja, uma dupla autenticação, para eu confirmar literalmente que o Luiz é o Luiz. Luiz, eu já tenho uma solução de duplo fator embutida. Eu poderia utilizar o duplo fator integrado com o Vault One? Poxa, melhor ainda, claro que consegue. Tá? Eu não sei se a imagem está tão boa aqui, depois eu vou fazer o viver cores, mas só para vocês verem. Se tiver um duplo fator de autenticação, o próprio Vault One vai fazer o acesso e vai gerar o código na própria plataforma da Vault One. Então, na mesma plataforma, você gera o seu código de duplo fator de autenticação também. Né?
Está aí, inclusive, o código na tela. Ou seja, é justamente para facilitar a vida. Poxa, se tem um duplo fator, que ótimo, melhor ainda, continua com o duplo fator, ainda se integra com o Vault One e você tem uma solução mais integrada e mais, né, segura possível dentro do seu ambiente. Tá? Essa mesma demonstração, como eu falei, eu vou fazer ao vivo e a cores daqui a pouquinho, mas só para vocês já terem uma noção. É super importante ter um MFA e a nossa solução se integra. Luiz, com o que é MFA? Com qual MFA, na verdade, o Vault One se integra? Basicamente, o Vault One se integra com qualquer solução de duplo fator de autenticação do mercado, desde que seja compatível com o OTP. Luiz, o que é um OTP? Um OTP é um código de 6 dígitos, como vocês estão vendo aí na tela. Tá? Ou de uma outra forma, mais simples e fácil de ser compreendida. Se a solução de duplo fator do sistema, do ambiente de vocês, for compatível com o Google Authenticator ou com o Microsoft Authenticator, também vai ser compatível com a Vault One. Tá? Acho que é mais fácil de explicar dessa maneira. Tá? Então, não tem problema nenhum você possuir o duplo fator, inclusive é recomendado, e dá para se integrar com a nossa tecnologia da Vault One também. Tá? O nosso principal lema, e aí vocês vão entender isso na prática, é justamente não compartilhe senhas, compartilhe acessos. O que eu quero dizer com isso? Tá? Luiz, eu tenho um CRM dentro da minha empresa, eu preciso compartilhar com os meus funcionários o usuário e senha deles? Não. Por que não? Porque um usuário e senha do CRM pode ser compartilhado, pode ser acessível de fora, ele pode vazar esse usuário e senha com outra pessoa, pode ser utilizado de mau uso. Então, eu não vou compartilhar um usuário e senha do CRM com o meu funcionário novo. Não. Eu vou compartilhar acesso. Eu vou cadastrar o CRM e o usuário dele, eu mesmo, como administrador de TI, dentro da Vault One, de forma que esse usuário ele não vai ter nem acesso ao usuário e senha dele. Ele vai simplesmente clicar no botão conectar e automaticamente o Vault One vai fazer todo o preenchimento para ele. O Vault One vai acessar o sistema, vai colocar o usuário e senha automaticamente, o funcionário na ponta não vai nem saber de fato qual é ali o seu usuário e senha. Tá? Esses aqui são alguns parceiros e clientes ali que utilizam aqui a nossa solução. Tá? Alguns de vocês provavelmente conheçam alguns deles. Depois, inclusive, se o pessoal da BTO quiser compartilhar ali algum case de sucesso, né, quiser compartilhar alguma experiência da solução, vou deixar um espacinho também para isso. Outro ponto muito bacana da solução é que você pode personalizar esta solução como se fosse sua. Tá? Então, por exemplo, um dos clientes aqui da Vault One no Brasil é a Embratel. Né? Então, se você acessar o site embratel.vault1, você consegue ver que a tela nem aparece o logo da Vault One, é simplesmente o símbolo ali da Embratel, né? Ou seja, é como se fosse um sistema próprio dele. Tá? A única coisa que não dá para mudar é o logo lá em cima, né? Vault.one e se continua. Mas, ou seja, você pode entregar para os seus funcionários um produto literalmente como se fosse um produto próprio de vocês, né? Como se fosse um produto interno, inclusive. Tá? E basicamente, né, antes de eu fazer aqui a nossa demonstração também, é importante deixar claro que toda essa solução que nós estamos demonstrando aqui a partir de agora, ela é uma solução que a BTO, que está aqui conosco, que é o nosso parceiro, elas podem disponibilizar essa solução gratuitamente para um teste de vocês. Então, caso vocês queiram, poxa, gostei da solução, gostei ali do que o Luiz juntamente com a BTO apresentou, gostei dos recursos, eu quero ver essa solução funcionando, mas não só ver essa solução funcionando, eu quero ver essa solução acompanhada, né? Fazer uma POC acompanhada que nós dizemos. Então, nós, em conjunto com a BTO, obviamente, faremos ali essa ajuda para você, geraremos essa licença de teste por 30 dias, sem nenhum compromisso, de maneira gratuita, de forma que vocês podem testar aí em alguns usuários e vocês podem ver literalmente como a solução funciona. Aí vocês vão ver na prática como isso vai deixar ali o ambiente de vocês, primeiro, mais fácil, porque o próprio funcionário vai ter acesso de uma maneira muito simples, mais seguro, mais eficaz, e que vocês vão ver que vai ser um investimento muito bem feito também. Tá? E vou deixar, obviamente, um tempinho para a gente demonstrar a solução. Como eu falei lá no início, eu tenho uma dinâmica de apresentação, onde eu gosto de falar um pouquinho sobre a empresa, falar um pouquinho da solução, e no final, demonstrar na prática, né, a solução funcionando. Então vamos lá, né? Qual que é a ideia da nossa solução aqui? Vocês já estão vendo aqui a minha tela novamente. Essa aqui é a plataforma do Vault One, ou seja, uma plataforma totalmente online, uma console totalmente em nuvem, né, que você simplesmente cadastra um e-mail e uma senha, um usuário e a senha para você acessar.
E aqui dentro você tem basicamente dois tipos de recursos onde vocês podem utilizar o Vault One. O primeiro deles são sites, a parte de websites. Então aqui, se eu quiser acessar um sistema qualquer aqui dentro, né, eu facilmente posso acessar dentro do meu ambiente. Então, por exemplo, aqui, vou tentar acessar, faz tempo que eu não testo se esse aqui está funcionando, deixa eu ver aqui. Mas, por exemplo, tentar acessar aqui o próprio CRM da Society, tá? Ele mesmo preenche os dados de usuário e senha, e ele mesmo clica no botão enviar e faz o acesso. Pode ver que eu não mexi em nenhuma vírgula aqui, eu simplesmente fui lá, botão conectar, e eu acabo conectando num sistema específico. Ou seja, isso é algo simples, é só conectar, eu não preciso de nenhum segredo, não preciso ser nenhum especialista em TI, não preciso conhecer de tecnologia para fazer esse tipo de procedimento, tá? Qualquer sistema eu posso acessar e eu posso fazer o acesso aqui de maneira muito simples, tá? Tem um outro sistema que eu deixei separado, que é um sistema que eu tenho o duplo fator de autenticação habilitado, ou seja, que é aquele token que eu mencionei durante a apresentação. Então, se eu tentar acessar, por exemplo, este outro sistema, você pode ver que ele mesmo vai preencher os dados de usuário e senha e automaticamente ele vai parar na tela do código OTP. Este código OTP fica na própria console da Vault One, então eu posso simplesmente copiar, colar esse código aqui e eu faço o acesso sem nenhum problema. Ou seja, facilmente, né, eu tenho a integração com o nosso duplo fator de autenticação, com o nosso IMFA, para fazer o acesso nesse sistema específico. Tá? Então, aqui são alguns sistemas, tá, que eu utilizo só para demonstração, só para teste, mas que eu posso acessar qualquer um deles. Tá? Um outro ponto que é legal destacar aqui também, principalmente para o pessoal que é mais voltado para o TI, né? Ah, Luiz, mas quando esse usuário for acessar esse sistema, ele poderia, por exemplo, pausar essa conexão e ir lá naquele olhozinho. Normalmente, campo de usuário e senha tem aquele olhinho, né, que você pode clicar para ver a senha. E aí, dessa forma, a pessoa poderia descobrir a sua senha. É verdade, tá? Mas a própria Vault One, inclusive, ela tem uma configuração que você pode, obviamente, configurar e você pode sumir, né, ocultar aquele olhinho, vamos dizer assim, de forma que a pessoa não vai ter acesso mais, ela não vai conseguir ver a sua senha. Então, a Vault One, ela consegue ocultar essas opções, né, consegue minimizar essas ações para que o usuário consiga, de alguma maneira, tentar burlar o sistema e ter acesso à sua própria senha. Tá? Então, a Vault One te ajuda com diversos recursos. Tá? A outra parte que nós conseguimos fazer, além da parte dos sites, é a questão de acessos privilegiados a sistemas em específico, né? Então, eu, por exemplo, poderia vir aqui e tentar acessar um sistema específico, por exemplo, aqui um servidor, e eu poderia vir aqui em conectar e poderia tentar fazer esse acesso. A partir do momento que eu faço esse acesso, eu logo automaticamente aqui no meu computador, eu logo automaticamente no meu ambiente, né, no meu servidor, e a partir do momento que eu estou logado, inclusive, nesse servidor, eu consigo gravar a sessão. Então, imagine que eu tenho um fornecedor, que eu tenho um terceiro, que eu tenho uma área de desenvolvimento, que eu precise que ele faça o acesso a um sistema específico, mas inclusive eu quero que isso fique gravado, eu quero que fique registrado toda a sessão, tudo que ele fez dentro deste determinado sistema, dentro deste determinado dispositivo. Eu posso sim gravar a sessão e depois eu posso ver, inclusive, o que foi feito dentro dessa sessão. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando um vídeo de uma sessão que eu fiz recentemente aqui num servidor da Society, que foi uma sessão de 7 segundos, tá? Não tempo nenhum praticamente, e que basicamente a única coisa que eu fiz foi logar, né, e ver, né, essa tela para gravar essa sessão para apresentar para vocês. Aqui no caso era um servidor em Linux, tá? Um servidor que a gente acessou e que eu consigo gravar toda a sessão, tudo que ele fez. Então, se for um sistema, se for uma máquina crítica, um ambiente importante para o meu negócio, né, e que alguém de fora precise acessar, eu posso sim dar acesso para essa pessoa, mas eu posso fazer todo esse controle, todo esse monitoramento do que acontece, gravar a sessão, inclusive gravar o keylogger, né, que é basicamente todo o que ele digita no teclado, e eu consigo fazer todo esse monitoramento e todo esse controle também, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que surgiu uma dúvida, deixa eu ver. Boa.
O Diego só comentou aqui, na verdade, que gravar a sessão é bem importante. Inclusive, eu vou aproveitar essa pergunta, afirmação, na verdade, do Diego, para falar o seguinte: poxa, Luiz, durante quanto tempo que essa sessão fica salva, que essa sessão fica registrada aqui dentro da nossa plataforma, tudo que ele fez? Essa sessão fica registrada durante o período de 6 meses. Tá? Ou seja, durante 6 meses você pode vir aqui acessar essa sessão e ver exatamente o que foi feito. Tá? Eu fiz essa demonstração numa máquina Linux, mas deixa eu só ver se na Windows eu gravei sessão alguma vez só para demonstrar para vocês. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui eu não tinha feito nada. Aqui, ó. Nesse caso aqui eu tinha feito. Esse aqui foi uma sessão em Windows de 47 segundos, que basicamente eu só fiz o acesso. Eu não lembro desse dia aqui, provavelmente eu não devo ter feito nada, só aberto alguma coisa. Foi alguma demonstração que eu fiz, ou seja, essa sessão ela fica salva e eu consigo ver todo o acesso, tudo que ele fez, e essa sessão fica registrada durante o período de 6 meses, tá? Luiz, eu preciso registrar mais de 6 meses, né? Eu posso registrar por mais de 6 meses essa sessão? Pode, não tem problema nenhum. A única coisa é que, comercialmente falando, a nível de valores, a nível de preço, isso vai ter um aumento, tá? Obviamente, porque a gente vai estar disponibilizando mais espaço para guardar esses recursos. Então, sim, né, seria necessário, daria para fazer, mas teria ali uma diferença de valores também, tá? O Diego também perguntou se existe limite de armazenamento por gravações. Não existe limite, tá, Diego? A gente grava a quantidade de sessão. Eu não sei agora de cabeça, sei lá, se eu deixar 24 horas, talvez, como é que o Vault One se integraria com isso, né? Como é que ela entenderia isso? É uma boa pergunta. Provavelmente sim, deve ter um limite máximo, talvez, por dia, mas confesso que você me pegou. Eu vou ter que levantar essa informação aqui de um limite total, talvez um limite diário, talvez um limite de tamanho, que eu saiba não tem nenhuma limitação. Tá? E todos os clientes que a gente trabalha, nunca nenhum deles teve problema com isso, tá? Nunca teve nenhum limite. Mas eu posso levantar para te dar uma informação mais oficial, tá? Uma informação 100%, tá bom? O Bruno Milani fez uma pergunta que eu ia falar exatamente agora, então eu vou deixar a pergunta do Bruno para daqui a pouquinho, que eu vou falar sobre isso. E o Rodrigo fez uma pergunta: o que temos de relatórios para fins de auditoria, do que foi feito, acessado, alterado e etc. Bom, basicamente, todos os acessos que são feitos pela plataforma do Vault One, tanto a nível de sistemas, quanto a nível de sites, quanto a nível de dispositivos, nós conseguimos acessar quando ele fez esse acesso, ou seja, quando ele clicou no botão conectar dentro do Vault One. Temos a auditoria de tudo que ele fez com a gravação da tela, né? Ou seja, do que foi mexido dentro ali do dispositivo, mas basicamente é isso, tá? Para entrar na parte de sites, aí eu vou responder a pergunta do Bruno também. O Bruno fez uma pergunta que é o seguinte: essa gravação é feita também nos acessos a sites via web? Para responder essa pergunta do Bruno, eu vou dizer o seguinte: até 9 dias atrás, ou 10 dias atrás, não era possível fazer essa gravação da sessão nos sites em específico, ou seja, eu não conseguiria gravar o acesso que ele fez nos sites. Até 9, 10 dias atrás. Dia 1 de abril, mudou, e uma das principais novidades dentro da console do Vault One é um recurso chamado RDI. Tá? O recurso de RDI da Vault One, sim, vai ser permitido fazer a gravação dos sites também. Tá? Então, se eu quiser ver o que ele fez no site específico, esse registro, né, e o keylogger também, tudo que ele digitou ali dentro, esse registro também vai ficar salvo para nós. Tá? Então, respondendo aí a pergunta do Bruno, a partir de abril desse ano, e a partir de 1 de abril, já está valendo isso também. Tá? Luiz, eu queria complementar, porque assim, a BTO está utilizando a ferramenta Voltian para a gente dar suporte aos nossos clientes. Então, todo acesso via browser que a gente fizer nos portais de suporte, a gente está fazendo de maneira segura e também está gravando tudo isso até para a segurança do cliente e segurança nossa também, né? Então fica tudo registrado, toda a parte de suporte e atendimento que a gente está fazendo.
Exato, isso é importante, né, Gilmar, porque é um diferencial, né? Vocês são fornecedores, vocês prestam diversos tipos de serviços, e quando o cliente está na ponta e ele vê, olha, eu tenho um fornecedor que me faz um acesso, faz até o serviço que eu quero, mas não é tão seguro, e eu tenho uma BTO que além de fazer o serviço, além de fazer o acesso, tem um acesso seguro com uma plataforma confiável e tal, isso é com certeza um grande diferencial, tá? Bem importante ali esse ponto do Gilmar também, tá? Deixa eu só ver aqui que mais, tem mais duas perguntas aqui enquanto isso. Boa tarde, Coelho, será disponibilizado na próxima versão acesso por schedule também? Exatamente, Michael, exatamente. A gente também vai ter a opção de schedule, que é uma opção de agendamento, vai estar disponível, já está, na verdade, disponível aí desde o dia 1º de abril, tá? Isso Isso também é é muito uma das importante, né? novidades. Principalmente para as empresas que têm acesso de terceiros, né, no ambiente, não sabe o que está fazendo, não sabe quando acessa e nem sabe se está acessando, né? Essa por schedule aí, por autorização, também vai ser bem bacana, né? Exatamente, exatamente. Você vai ter a garantia de que realmente o trabalho está sendo feito e que está sendo feito no tempo necessário, no tempo acordado, né? O Isso. Fábio, mais uma pergunta do Fábio aqui. Quando um usuário acessa um portal que precisa de login e senha, mesmo usando o acesso da Vault One, o navegador vai perguntar se deseja salvar a senha. Caso ele salve no navegador essa senha, ele vai conseguir depois no cofre do navegador? Como bloquear isso? Eu não sei se ele vai dar a opção de salvar a senha. É uma boa pergunta. É porque a maioria dos casos eu já tinha senha salva aqui. Deixa eu talvez pegar algum sistema que seja diferente aqui para tentar ver se ele dá essa opção aqui realmente. Deixa eu fazer um teste rápido aqui. Se eu não conseguir, eu vou levantar essa informação depois, tá? Mas deixa eu só ver aqui se ele realmente deixa. Ele até apareceu aqui em cima para salvar, mas eu não consegui fazer o teste. É uma boa pergunta, tá? Eu não vou dar a resposta agora porque eu posso falar alguma coisa que não é real. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar essa questão e vou fazer um teste em algum sistema novo que eu não tenha cadastrado ainda, tá, Fábio? E aí, se eu também não conseguir, aí eu levanto com o próprio fabricante, com a própria Vault One, a gente chama o Gabriel, que é um dos sócios da Vault One que a gente atende aqui nosso da Society, e eu posso levantar essa informação para ele. Eu vou deixar até salva essa sua dúvida aqui, porque eu não gosto de ficar dependente de nenhuma informação. Mas foi boa aqui a sua pergunta. No caso do navegador salvar usuário e senha, como que o Vault One agiria? Tá. Vou levantar essa informação, tá, Fabio? Não vou te dar 100% de resposta, porque poderia fazer alguma coisa que não é real aqui. Eu não gosto de dar informação indevida aqui. Mas vou levantar essa informação e vou entrar em contato com você. Tá? Vou pedir para o Gilmar e para o pessoal da BTO avisar vocês sobre essa resposta aqui. Tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai atrás aqui das informações, tá? Aquilo que eu sempre falo, aquilo que a gente não sabe, a gente descobre, tá? Não tem problema nenhum, não. A gente vai dar o nosso jeito aqui. O Maicon perguntou se nesse cenário há um agente que impossibilita a gravação. É uma boa pergunta, Maicon. É isso que eu vou levantar justamente, tá? Porque a nossa solução, como ela é integrada, depende de sistema de terceiro também, eu teria que entender como que o Vault One faria esse bloqueio ali dessa gravação do navegador, tá? Se bem que você já está avisando aqui, né? Não foi uma dúvida, você já está me ajudando aqui, é isso? Nesse cenário é um agente... então desculpa, Maicon. Nesse cenário é um agente que impossibilita a gravação. Tá aí, o Maicon já respondendo aqui a nossa dúvida, tá? Então O é um Michael que está agentezinho que... implementando o Vault One aqui na BTO, então ele já passou por Aí, isso, ó. com certeza, né? Já respondendo aí a dúvida do Fábio. Boa, então, obrigado pela ajuda, Maicon. Então, só confirmando, no caso da navegação do navegador, existe um agentezinho que justamente impediria que isso ficasse salvo no navegador. Tá? É um add-on ali no browser, né, Michael? Que a gente coloca ali que controla tudo isso. Legal, obrigado. Vamos lá, o que mais aqui? Exatamente, o Marco só confirmando aqui que isso acontece de forma automática, perfeito. Bom, da minha parte, pessoal, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui na apresentação, mas acho que não. O conceito, na verdade, do Vault One é bem simples, né? E justamente é o diferencial da solução, é fazer uma coisa simples, de forma que todos podem acessar, todos podem utilizar, sem nenhum problema. Ou seja, é fazer um controle de acesso de maneira mais segura, que nem o próprio usuário e senha sabe ali as suas credenciais, de que isso não vai ser salvo
No caso do navegador, como o Maicon bem disse, além disso, a questão do olhozinho também de poder impossibilitar, ou seja, de minimizar o risco de alguém ter acesso a essa informação, né? Que mais? De fazer isso de maneira segura, de maneira fácil, de maneira intuitiva para diversos departamentos e o melhor, com custo mensalizado, com preço em real, que com certeza, e vocês vão ver na ponta, isso vai dar um grande diferencial. Tá? Quando eu comparo a nossa solução com os nossos concorrentes, você vai ver que a gente entrega muito mais recurso e com preço muito mais acessível também. Tá? Só complementando também, Luiz, essa parte de segurança de browser, além de esconder o olhinho, né, para quem é um técnico mais avançado, né, se entrar no modo de desenvolvimento do browser ali, ele tiver um pouquinho de conhecimento ali de HTTP, ele consegue enxergar a senha que foi preenchida automaticamente. Tá? E com a Vault One, a gente consegue ocultar esse campo. Então, esse campo onde ele vai mostrar no modo de desenvolvimento, né, no modo de código, também a gente consegue ocultar lá no browser também para que ele não consiga. A maioria dos cofres tradicionais aí que é integrado a browser, se a gente entrar no módulo lá de inspeção, a gente consegue pegar a senha que está salva no browser. Então, com o Vault One também isso já impossibilita também. Boa, boa, perfeitamente. Bom, da minha parte é isso. Antes de passar para a Bárbara nos ajudar aqui, a Bá já está aqui, está na reunião, Bá? Tem uma última pergunta, se integra com AD ou com 365. Né? Opa, calma aí, Bá. Deixa eu só ver a última pergunta aqui, que essa eu perdi. Se integra com o AD ou com o Office 365 do Rodrigo. Basicamente, assim, a nossa solução, ela se integra, assim, com o AD, de forma que, inclusive, você pode fazer o single sign-on, que nós somos compatíveis. A única coisa é que a nossa solução, ela não é justamente para um acesso local da máquina. Né? A ideia é justamente fazer o acesso a sistemas críticos, a sistemas específicos, tanto locais quanto web, né? E fazer justamente essa gestão. O acesso local na máquina, isso nós não fazemos, tá? Isso realmente a Vault One ainda não age, tá bom? Acho que tá explicado. Desculpa, Bá, deixa eu só voltar aqui. Você passou aqui para mim, é isso?